Pensa na despensa da sua casa. Você vai fazer um jantar para os seus amigos, e aí você vai lá na despensa procurar se tem todos os ingredientes e você percebe que, tá faltando um aqui. O que você faz? Você vai lá, posto de gasolina do lado da tua casa, que já está de noite, paga um pouquinho mais caro naquele ingrediente, mas chega rápido em casa e consegue fazer a janta. Dia seguinte, você está olhando para a despensa de novo e você encontra lá no fundo 3 desses ingredientes que você comprou, só que estão lá vencidos, estão lá esquecidos faz um tempão. Eu tenho quase certeza que você já viveu alguma coisa muito parecida com essa na tua casa, não? Agora multiplica isso para um cenário industrial. Então aquele insumo que foi comprado no posto de gasolina mais caro, ali do lado da tua casa, imagine que em vez de ser foram 100 mil peças que você pagou um pouquinho mais caro, R$1 mais caro, 100 mil reais. Agora vamos imaginar que aqueles 3 produtos que estavam vencidos, na verdade eram 3 mil produtos vencidos e que cada um custava 100 reais, 300 mil reais. Então, quando a gente traz isso para uma escala grande, industrial, isso tem um impacto muito grande. E hoje a gente vai desvendar um pouquinho desses custos, desses impactos relacionados a essa dificuldade de gerenciar níveis de estoque e vamos também falar das soluções mais para frente, como é que a gente resolve isso na indústria. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, meu nome é Eduardo, eu trabalho na APS3, eu estou aqui hoje com o nosso 11º vídeo da série, onde a gente explora aí os principais desafios do PPCP das indústrias, mas a gente vai além, a gente fala também dos impactos desses desafios para o negócio. Hoje, como eu acabei de introduzir, o nosso desafio, tema do vídeo, é a dificuldade em gerenciar os níveis de estoque. Esse é um desafio muito comum na grande maioria das indústrias aqui do Brasil, no mundo afora, e antes de eu entrar nesse tema, eu queria que você me contasse como é que é na tua indústria. Você tem essa dificuldade e essa dificuldade ela está gerando quais impactos para o teu negócio? Bom, então como no vídeo a gente falou da dor agora há pouco, que vai falar dos impactos, vamos primeiro diferenciar esses dois, tá? Para isso eu trouxe um exemplo do mundo acadêmico. Vamos imaginar então 2 estudantes que têm a mesma dificuldade, o mesmo desafio ali, que é fazer um trabalho muito complexo. Então eles têm uma certa dificuldade para fazer isso. Ok, um desses estudantes, ele é um cara que já está passado na disciplina, então ele já fez todas as provas, já foi muito bem. Esse trabalho ele está fazendo mais porque ele gosta, porque ele quer aprender e tudo mais. Mas assim, qual é o impacto dele mal, ele não conseguir entregar esse trabalho? Então, de fato, o impacto disso é muito pequeno, porque ele vai ter uma nota mais baixa e tudo mais. Mas é pequeno. E para o outro aluno, vamos imaginar agora um outro estudante que foi mal nas provas, então ele precisa desse trabalho para passar. E além mais que isso, ele tem de repente uma bolsa de estudos que se ele não passar na disciplina ele tem que devolver o dinheiro, sei lá. Então esse cara, ele tem um impacto muito maior, porque se ele não passa nessa disciplina, se ele não consegue fazer o trabalho bem feito, ele reprova, tem que ficar mais 6 meses, 1 ano estudando, e ainda tem que pagar a multa. Então é muito maior o impacto. A mesma dor para os dois, impacto diferente. Eduardo, mas a minha indústria não é make to stock, acho que esse vídeo não é para mim. Mesmo em indústrias que não produzem para estoque, o gerenciamento do nível de estoque é muito importante, porque eu não estou falando só de estoque de produto acabado. A gente está falando de produto intermediário, de matéria-prima, de produto em processo e também do produto acabado. Então, assim, são várias possibilidades de gestão de estoque que estão na pauta aqui. Então, o cara é made to order, mas ele também tem que fazer uma gestão de estoque. Tá? Então, presta atenção agora nos próximos 5 impactos que eu vou trazer, que depois eu quero saber de você também, quais desses que pega aí na sua indústria e se tem algum outro que eu estou esquecendo. Então, o primeiro impacto aqui são os materiais que vencem no estoque. E é exatamente o exemplo que eu trouxe agora há pouco da despensa e que eu acabei de vivenciar aqui. Eu estava ali na despensa pegando uma pipoca para eu comer enquanto eu gravava e estava vencida fazia 1 ano já. Então, isso acontece e acontece muito na indústria. É um problema que não aparece nos dados contábeis, então no balanço contábil ou no DRE, não existe uma linha lá de estoque perdido porque estava vencido. Não tem, mas só que o caixa sente. Afinal de contas, material vence, material fica obsoleto, então às vezes tem certos produtos que têm uma validade, tem certos produtos que de repente, por uma mudança de mercado, por uma mudança, enfim, da demanda e como um todo, não é mais necessário e acaba ficando esquecido lá no estoque. Então, um exemplo que eu trago aqui, de repente, é o seguinte, é como se você fosse investir o teu dinheiro num fundo lá, um fundo de ação, sei lá o que for, e esse fundo, ele não rende, ele não corrige IPCA e você nunca pode tirar o dinheiro de lá. Então, basicamente é isso que acontece quando você compra um estoque e ele vence. E além desse impacto puramente financeiro, esse vencimento de estoque pode muitas vezes causar problemas na qualidade do teu produto. Às vezes você não percebeu
que ele estava vencido, você usou, e aí teu cliente lá no final recebeu um produto com problema. Isso depois pode impactar a sua satisfação de cliente, perda de cliente. Pode muitas vezes ter também retrabalho ou produto que foi refugado, né? Então você percebeu no meio do caminho que o material era obsoleto, não funcionou, teve que retrabalhar. Ou você, num controle de qualidade, pegou alguma inconsistência, alguma não conformidade, teve que jogar fora aquilo. Então, é um prejuízo que às vezes ele é silencioso, às vezes você não percebe, mas ele está lá e ele pode ser muito grande. Então, o segundo impacto são as compras de emergência e, consequentemente, as negociações que não são favoráveis. E aí, o exemplo que eu dei agora há pouco, do ter que fazer aquela compra de última hora, ficou mais caro, mesma coisa para a indústria. Então, quando você não controla esse nível, você não tem essa gestão sobre o nível do estoque, que muitas vezes você não vê que o teu produto está prestes a acabar, que aquele teu item está prestes a não ter mais. E aí quando você vê isso, é muito tarde, porque aí você tem que comprar de emergência. E a compra de emergência muitas vezes implica um frete mais caro, ou às vezes uma negociação que não é favorável. Você às vezes tem que comprar um produto que não é bem aquele que você queria, só para poder se adaptar. Você às vezes se indispõe com o teu fornecedor, então é uma série de problemas que é como se fosse uma quebra muito grande, que balança demais a cadeia de suprimentos e consequentemente traz um monte de problema para o teu negócio. Na sua fábrica é mais comum você ter estoque de mais ou estoque de menos? Conta pra gente aí. Então o nosso terceiro impacto, que é o estoque ocupando espaço produtivo. Excesso de estoque é um luxo que poucas indústrias podem se dar, porque cada metro quadrado é um potencial gerador de receita. Além disso, cada metro quadrado também é uma fonte de custo, porque você precisa pagar aluguel, precisa pagar segurança, iluminação, tem que dar manutenção. Então, cada metro quadrado onde você está estocando alguma coisa é um espaço que você está gastando e não está gerando receita. E esse espaço que está sendo ocupado pelo teu estoque, ele acaba às vezes tirando um pouco da flexibilidade da tua fábrica para você mudar uma máquina de algum lugar, fazer uma diferenciação ali. Você dificulta às vezes a locomoção de pessoas, de máquinas. Quando tem muito estoque, dificulta também as pessoas acharem coisas, demora mais tempo para encontrar as coisas. Ou seja, você acaba deixando a tua fábrica menos flexível, né? E diminuindo a capacidade de expansão da tua operação. Quarto impacto, então, são os atrasos por quebra de sequência produtiva. O que eu quero dizer com isso? Às vezes eu estou lá na fábrica, faltou um material e eu tenho que parar aquela operação. Quando eu faço isso, muitas vezes isso cascateia para outras operações que estão em volta. Às vezes eu tenho que parar o que vem na frente, o que vem antes, fica engargalado, enfim. Eu gero um efeito cascata em toda a minha fábrica. Aí a máquina fica parada, a gente fica parada, depois tem que fazer hora extra, o cliente recebe atrasado, enfim, uma série de problemas e o PCP fica lá maluco tentando reprogramar a fábrica, né? E a fábrica fica naquele negócio, para, anda. Então ela perde a fluidez, que é muito importante numa operação. Nosso quinto e último impacto, então, é o capital que fica imobilizado e consequentemente, o teu investimento que fica limitado. Basicamente, então, quando você compra muito, né? Não consigo gerenciar meu nível de estoque. O que eu vou fazer então para não ter ruptura? Eu vou comprar um monte, que eu garanto, eu tenho certeza que vai estar lá. É uma estratégia que muitas indústrias fazem, só que ela tem essa consequência. Que é basicamente assim, poxa, eu botei lá não sei quantos milhões para ter um estoque, aquele dinheiro não está rendendo. É um dinheiro que eu tirei do meu caixa para poder botar lá. Se esse dinheiro tivesse no meu caixa, eu poderia estar reinvestindo ele, comprando máquina, investindo em transformação digital, investindo em pessoas, em P&D, inovação, enfim, uma série de coisas que vão te render muito mais do que aquele dinheiro que estava parado. Então, quando você compra tudo em estoque, você perde capacidade de investir no teu negócio e de crescer. Não é à toa que falar de estoque é tão importante na indústria, né? E quando a gente fala em gerenciamento de estoque, a gente está falando de uma ciência e um processo que não é fácil, ele dá muito trabalho, ele envolve muitas áreas, então para você conseguir fazer uma gestão do teu nível de estoque, você tem que envolver compras, tem que envolver vendas, tem que envolver PCP, fábrica, engenharia, enfim, todos os setores têm que estar alinhados, conceitos têm que ser definidos, políticas de estoques têm que ser definidas, reuniões de S&OP, enfim, e para isso você precisa de algumas ferramentas, né? E hoje eu vou falar aqui então de duas que são muito importantes para essa gestão de estoque, que é basicamente o Forecast Pro e o Opcenter APS. O Forecast Pro
ele é uma ferramenta de previsão de demanda. Então ele pega todo o teu histórico de produtos passados e vai fazer tratamentos estatísticos para prever o que vem para o futuro. E aí com base nisso você faz reuniões com o teu time para definir, com base, sei lá, em sazonalidades, eleição, Copa e tal, o que vai manter, o que vai tirar. E você pega esse input futuro, usa para colocar no Ops Center APS. E o Ops Center APS, então, que é o software de planejamento e programação da produção, ele vai usar isso e vai trazer isso para a realidade da sua fábrica. Então ele vai pegar as suas políticas de estoque, os teus recursos, enfim, as informações que vieram lá de lista de materiais, de roteiro de fabricação e tal, e com ele você vai conseguir analisar as tuas curvas de estoques. Então, poxa, como é que está esse meu produto aqui? Aqui ele vai precisar comprar mais material. Tem que ter um aviso para o compras que o compras tem que comprar mais material. E isso ele faz não só para produto acabado, mas também para produto intermediário, para matéria-prima, para produto de processo, enfim. Então esses dois juntos, eles são ferramentas muito poderosas para que você consiga ter uma gestão de nível de estoque muito mais realista com aquilo, com o teu dia a dia de fábrica, né? Bom, aqui na PS3 a gente tem muita experiência aí com esse tipo de tecnologia e geralmente estoque é um dos ganhos que aparece assim, ó, quase todos os clientes. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Trouxe os números, eu vou até ler para vocês. Teve cliente que reduziu 75% de material em processo, 99% de acuracidade de estoque, 50% de redução de estoque de matéria-prima, redução de 20% de níveis de estoque. Teve cliente que eliminou um galpão inteiro que estava sendo alugado para estoque, 30% de redução de estoque de produto acabado. Então, como eu falei, eu não estou falando só de estoque de produto final. O ganho relacionado ao estoque ele pode estar em diversas camadas da tua fábrica aí, tá? Então, antes da gente fechar, pergunto para você de novo, qual seria o ganho para a sua indústria se você tivesse uma gestão mais assertiva aí do seu nível de estoque? Algum desses que eu falei, alguma coisa diferente? E ainda, desses impactos que eu trouxe, tem algum aí que ressoa bastante com a tua realidade? Estou esquecendo de algum? Conta pra gente aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo aqui, fica ligado aí na playlist. Como eu falei, esse é o 11º, são 14. Assiste todos, comenta pra gente, são todos vídeos relacionados aí a essas dores do PPCP, então espero que contribua com o seu dia a dia e se contribuir, deixa o seu like, compartilha, comenta, fala para amiguinho, enfim, é muito importante essa interação sua para que a gente saiba que esses vídeos estão sendo importantes para o nosso público. Então, muito obrigado, fico por aqui e eu vejo você no próximo vídeo.